Bom dia a todos. O encontro nosso de hoje, nesse curso, ele trata de um tema que, em princípio, eu não acho que seja muito estranho a cada um de vocês e também não a cada uma das empresas, porque a gente vive hoje, sem perceber, a gente vive em redes e a gente vive também fazendo algum tipo de cooperação, interagindo com outras pessoas, outras empresas o tempo inteiro. E essa questão esse tema em si, ele é importante, e isso a gente faz no dia a dia, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente complexa nos dias de hoje. É uma sociedade, e aí até para fazer um parênteses ali, tentando diferenciar o que é complexo do que é complicado, né? Uma coisa complicada é uma coisa que, em princípio, poderia ser resolvida por um especialista. Já algo complexo é algo que precisa da intervenção, demanda a intervenção de diferentes especialistas, diferentes áreas, diferentes atores. E é isso que acontece na nossa realidade hoje, na nossa sociedade de hoje. Então, as empresas se veem confrontadas a esse tipo de situação, nós, enquanto indivíduos, nos vemos confrontados a essa situação de precisar realmente de interagir para poder resolver os problemas que a gente tem no dia a dia. Em termos de ementa da parte do encontro de hoje, nós vamos tratar, que seria praticamente o pano de fundo dos demais temas, seria a questão da economia da inovação, as mudanças tecnológicas, isso de certa forma, em função da globalização, e também tratar alguma coisa também de maneira bem superficial sobre conceito de sistema de inovação. Isso como pano de fundo para a gente entrar com um pouquinho mais de profundidade na discussão de temas como a confiança, o processo de construção de cooperação interorganizacional e também falar no final sobre algumas formas de alianças estratégicas. Bom, como eu tinha adiantado, a sociedade ela vive num momento de complexidade e essa complexidade nos obriga, por sua vez, sob pena até principalmente a parte de empresas, de desaparecerem, a trabalhar eficazmente com muitos especialistas, serviços e empresas. Tá? Então a gente é movido pelo interesse de vencer a complexidade com a qual a gente se confronta no dia a dia. Do ponto de vista da empresa, ou mesmo do ponto de vista pessoal, a gente pode dizer o seguinte, que o sucesso de um projeto, ele não depende somente das competências individuais, as competências, no caso das empresas, competências internas das empresas, elas são importantes, mas o sucesso mesmo é garantido pela capacidade que a empresa tem de cooperar com um grande número de atores externos, que contribuem para o mesmo. A gente vai tratar durante todo o curso essa questão da interação, cooperação e motivado sempre pelo interesse que a gente tem. E o motivo dessa necessidade de interagir com diferentes atores se deve a 3 fatores. Tecnologia, que está cada dia mais complicada, mais complexa, e cada dia evoluindo com maior rapidez. O tempo, a gente precisa dar resposta cada vez mais rapidamente, e recursos que são cada vez mais limitados em relação a toda a demanda que existe para a solução dos problemas. Então, é isso, confrontada essa complexidade, as pessoas, empresas, instituições, até como a nossa universidade, têm consciência do bloqueio individual que ela tem, né? Que a impede de acompanhar a evolução de uma maneira geral, no sentido de tentar estimular essa evolução, sendo favorável à empresa, à instituição, às pessoas, ou ainda, pelo menos, acompanhar a evolução, ou mais ainda, no sentido de ser mais proativo, no sentido de tentar controlar, buscando atender os objetivos da empresa, do indivíduo, da instituição. Então, é esse o nosso pano de fundo, é essa a nossa problemática, onde a partir dela a gente vai desenvolver o restante do conteúdo. Tá? Então, nessa parte que eu falei que não vai ser longa, vai ser bem sucinta, e a gente falar um pouquinho sobre esses temas: economia da inovação, globalização e mudanças tecnológicas. Bom, aparentemente uma das principais mudanças surgidas na virada do século XX para o século XXI é o surgimento, a consolidação da economia chamada economia da inovação, né?
O que significa economia de inovação? Ela designa um fenômeno de criação de riqueza a partir da aceleração rápida das mudanças por meio da inovação. Ou seja, é uma economia que cria riquezas com a própria evolução rápida das tecnologias, dos processos, dos serviços. E ela está bastante atuante hoje. Onde começou esse processo? Na realidade, isso começou praticamente no final do que é chamada Segunda Revolução Industrial, que seria o nosso pós-Segunda Guerra Mundial, que seriam os anos 50. Nos anos 60, já há o início do que é chamado da economia da informação, né, com a Revolução Eletrônica. E nos anos 80, do século passado, começa a se falar já da economia do saber, economia do conhecimento, né? E é a partir de 95, praticamente, que a economia da inovação surge com maior importância, com maior densidade, né? E essa economia, ela tem, segundo até os autores que eu andei consultando, ela tem sua maturidade na fase atual. Então, ou seja, a gente está vivendo no pleno vapor da economia chamada economia da inovação. Os fatores de emergência dessa economia se devem à globalização, primeiramente. O que permite a globalização? Permite a criação de um processo econômico, um processo de modo integral, envolvendo financiamento, produção, comercialização e repartição de riqueza, em nível global, né? Por isso globalização. Agora, além disso, funcionando em tempo real e sem interrupção. Então, a globalização é muito mais, a gente vai ver agora, do que uma simples internacionalização, que seria simplesmente a produção mundial, que seria o resultado da produção mundial somado com as produções, a partir das produções locais. A globalização, ela permite uma produção em rede. O que significa isso? Transferência do saber e utilização de competências distintas de cada região. Então, essa produção em rede, pegando assim o que tem de melhor em cada região, ela permite dar uma turbinada no processo da inovação, ou seja, ela eleva significativamente a capacidade de inovação das empresas, das regiões, dos países, dos mercados, de uma forma geral. Bom, o segundo fator de emergência da economia da inovação é a própria, realmente, aceleração da inovação tecnológica. Isso se deu a partir de quando? A partir do surgimento das grandes tecnologias de informação e comunicação e a partir das rupturas tecnológicas recentes, que seriam nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e energias renováveis. Então, essas áreas de ruptura tecnológica são áreas de forte crescimento, que são praticamente hoje o motor da economia atual, muito inovadores e com grandes investimentos importantes em P&D. Então, tudo isso vai justificando até porquê da necessidade de interação, de cooperação. E aí entramos num aspecto que é importante observar, no caso da aceleração da inovação tecnológica, é que poucas regiões do mundo vão conseguir criar esse ambiente favorável a esse tipo de inovação. Ou seja, poucas regiões do mundo vão ser capazes de atrair empresas e atrair trabalhadores do conhecimento nessas áreas de ruptura. Porque para isso precisaria existir o quê? Políticas adequadas, adaptadas, né? Que seriam, por exemplo, no sentido de disponibilizar instituições dedicadas, no caso, a trabalhar nessas tecnologias, públicas ou não. Necessitaria também que as universidades locais fossem de excelência mundial, né? Então, universidades, centros de pesquisa locais, porque eu acho que a universidade ela tem que olhar para o seu entorno, ou seja, a pesquisa deveria ser focando o seu entorno, resolver problemas do entorno. Agora, a qualidade dessa pesquisa deveria ser de interesse mundial, de qualidade mundial, né? Além do que, essas políticas deveriam também, de certa forma, privilegiar, deveriam fomentar parceria entre pesquisas públicas e privadas. Então, como isso não é simples, a gente percebe isso no caso brasileiro e no caso paranaense também, não é coisa para muitos, é coisa para poucos. Então, cabe a cada uma das regiões fazer o máximo para conseguir fazer parte desse seleto clube de regiões inovadoras. Um outro fator também importante foi a desregulamentação. O que é isso?
Na realidade, a OMC e o FMI, quer dizer, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional, eles puxaram um pouco, cobraram um pouco dos países, principalmente dos emergentes, com mercados maiores, a abertura de seus mercados e suas indústrias à competição internacional. Ou seja, elas meio que obrigaram os países, de uma forma geral, a integrar as suas economias à economia mundial, né? Ok? Bom, nós falamos já um pouquinho sobre a questão da necessidade de políticas, de atores importantes ligados ao tema, até para que a gente consiga fazer parte de uma região inovadora. Por exemplo, precisamos falar também um pouquinho, talvez, sobre sistema de inovação. O que seria isso? Bom, conceituando o sistema de inovação, seria o quê? Um conjunto de instituições distintas que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizagem de um país, de uma região, de um setor ou de uma localidade. E também o afetam. Esse também o afeta é o seguinte, tudo bem, as instituições existentes, elas podem contribuir, agora também podem bloquear essa capacidade. Então, ela pode contribuir, mas pode também ser obstáculo para ela, caso elas não sejam eficazes. Então, constituem-se de elementos, ou seja, empresas, universidades, centro de pesquisa, governo. Agora também as relações entre eles, né? Que interagem produzindo, difundindo ou usando o conhecimento. Bom, a ideia básica que está por trás do sistema de inovação é que as empresas, de modo geral, ou as regiões, de modo geral, o desempenho inovativo delas depende do quê? Do desempenho de empresas e organizações de ensino e pesquisa, né, desempenho individual de cada uma, de como elas interagem entre si e com vários outros atores, e também de como as instituições, inclusive as políticas, e principalmente as políticas, eu acho, afetam o desenvolvimento do sistema. Ou seja, como as políticas, como as instituições públicas, governo e tudo mais, elas fazem com que a competência e inovação dos diferentes atores, por meio de relações, sejam concretizadas. Em síntese, o que a gente quer dizer com o sistema de inovação é o seguinte, que os processos de inovação que ocorrem no âmbito da empresa são, em geral, gerados e sustentados por suas relações com outras empresas e organizações. Então, essa ideia de imaginar que inovação é um processo solitário, é um processo interno, fechado dentro do muro, não é verdade. Então, ela depende muito mais das relações com outras empresas e organizações. Até grandes conglomerados industriais, empresariais, não conseguem mais fazer toda a cadeia sozinho. Então, a inovação consiste no quê? Em um fenômeno sistêmico e interativo, caracterizado por diferentes tipos de cooperação. Então, aí a gente vê realmente o link importante entre inovação, cooperação, redes, alianças e tudo mais que a gente vai tratar nesse curso.